Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu não chorei quando enterraram o neto. Fiquei em pé do lado da cova, com os pés queimando dentro do sapato preto que só usava em missa e em enterro, e olhei para a terra vermelha cobrir o caixão de madeira clara sem derramar uma lágrima. A senhorinha, minha vizinha de sempre, ficou me olhando de lado com aquela cara de quem está esperando o choro para poder abraçar. Mas o choro não veio. Veio uma espécie de vazio, daquele tipo fundo, seco, que nem eco faz. O padre falou as palavras de sempre. O vento levou. 12 anos ao lado de um homem. 12 anos acordando antes do sol, tirando leite, consertando cerca, carregando água, costurando o que rasgava, remendando o que quebrava. 12 anos de mãos calejadas e costas curvadas e noites curtas que viravam manhã sem pedir licença. E quando aquela terra vermelha fechou por cima do neto, eu senti que enterraram alguma coisa minha junto. Mas não era o amor, não era a saudade. Era a única prova de que eu tinha existido naquele lugar. 3 dias depois, entendi o que isso significava de verdade. O Gilmar, cunhado do neto, homem de nariz empinado e mão que nunca segurou o cabo de enxada, chegou cedo, antes do sol raiar direito. Eu ainda estava na cozinha, de vestido preto, com o café no fogo e a cabeça pesada de não ter dormido quase nada. Ele entrou sem bater. Isso já me disse tudo. Veio com 2 homens que eu não conhecia, de boné, de cara fechada, do tipo que aparece quando alguém precisa que uma coisa ruim aconteça sem barulho. Doralice, ele disse. E o jeito que falou meu nome foi como quem está dispensando um cachorro velho. Você sabe como é. Sem documento, sem filho registrado, sem nada no papel. Essa terra é de família. Você não tem direito a nada aqui. Eu segurei a xícara de café com as 2 mãos. Senti o calor da louça nos dedos. Foquei nisso, no calor, porque se eu soltasse aquela xícara, eu não sabia o que ia fazer. 12 anos, Gilmar. 12 anos de casada com quem não deixou nada no seu nome, ele respondeu, e deu de ombros como quem encerra o assunto. Tinha gente do lado de fora. Ouvi os passos, as vozes baixas. Parente que apareceu de longe só por causa da herança. Vizinho que ficou quieto por medo. Cunhada que olhava pela janela e desviava o olho quando eu tentava cruzar o olhar. O silêncio daquela gente foi mais pesado do que qualquer palavra. Silêncio de cumplicidade. Silêncio de quem sabe que uma injustiça está acontecendo e escolhe não ver. Gilmar jogou uma corda no chão de terra batida na minha frente. Bateu no chão com um baque seco que ficou ecoando dentro de mim mesmo depois. Lá fora, amarrado num mourão, um burro magro esperava. Tão magro que dava para ver as costelas do lado de fora. O animal me olhou com aqueles olhos grandes e úmidos, cheios de uma resignação que eu reconheci na hora. Era o olho de quem já sofreu demais e parou de se perguntar por quê. Tem um rancho no fim da propriedade, Gilmar disse, apontando para o lado do mato com o queixo. Terra que não vale nada. Você vai para lá. Isso ou a estrada. Eu olhei para a corda. Olhei para o burro. Olhei para o Gilmar. E não implorei. Isso eu juro por tudo que é sagrado. Não implorei. Porque naquele momento, com o cheiro de terra fresca do enterro do neto ainda preso na roupa e a humilhação queimando mais do que o sol que já batia forte lá fora, eu entendi uma coisa que nunca mais esqueci. Se eu abaixasse a cabeça ali, se deixasse uma lágrima cair na frente daquele homem, eu desaparecia. Não de uma vez, mas aos poucos, igual aquelas árvores que a seca mata galho por galho, tão devagar que quando você percebe já é só tronco seco e poeira vermelha. Então eu larguei a xícara de café no fogão, peguei a corda do chão e fui. Não trouxe quase nada. Uma muda de roupa enrolada num pano, a santinha de Nossa Senhora que ficava na cabeceira da cama, do neto que era devoto.
um facão velho que eu mesma comprei numa feira anos atrás, e uma panela pequena amassada que eu sabia que ninguém ia querer. O Gilmar ainda gritou alguma coisa atrás de mim enquanto eu atravessava o terreiro. Não ouvi, ou não quis ouvir. Continuei andando, puxando o burro pela corda, pela estrada de chão vermelho que o sol da manhã já estava transformando num espelho de calor. A casa grande foi ficando para trás, o mato foi tomando conta dos dois lados. E o silêncio do sertão foi chegando devagar, como sempre chega. Não de uma vez, mas em camadas, primeiro cobrindo os sons da civilização, depois os sons das pessoas, e por fim, até o som dos próprios pensamentos. Caminhei uns 4 quilômetros. O capim seco arranhou minhas canelas. O sol subiu e ficou ali parado, sem piedade, daquele jeito que só o sol do Piauí sabe fazer, como uma brasa enorme que o céu esqueceu de apagar. A poeira vermelha subia em nuvens finas, com cada passo meu e do burro, e eu ia engolindo aquela poeira sem reclamar. Porque reclamar para quem? O burro bufava do meu lado. De vez em quando eu olhava para ele e ele olhava para mim. 2 seres jogados no mesmo caminho sem ter pedido. Você tem nome? Perguntei para ele em algum momento. Ele bufou. Castanho, eu disse, pela cor escura do pelo. Tá bom assim. Quando o rancho apareceu no fim da curva, parei um segundo. Respirei fundo. Era exatamente o que eu esperava e um pouco pior. Barro rachado nas paredes, rachaduras tão fundas que dava para enfiar o dedo. Madeira escurecida pelo tempo e pela chuva e pelo sol, inchada nos encaixes, soltando em alguns pontos. Telhado com buracos que a luz atravessava em raios tortos, como se o próprio teto estivesse pedindo socorro. Uma janela sem vidro, só um pedaço de pano velho balançando no vento quente, que ia e voltava, com aquele som de coisa que desistiu de lutar, mas ainda está lá. Cheiro de abandono, de coisa fechada há anos, de bicho morto em canto que ninguém limpa, de madeira que a umidade foi apodrecendo por dentro antes de mostrar na superfície. Entrei devagar. O chão era de terra batida. No canto, uma tábua servindo de prateleira com um pote de barro quebrado em cima. Uma rede velha rasgada, dependurada num prego enferrujado. Nada mais. Amarrei o castanho num poste de madeira que ainda aguentava do lado de fora. Entrei de novo, sentei no chão, e aí veio o choro. Daquele jeito que só vem quando a gente finalmente para, quando o corpo entende que não tem mais para onde correr, que o caminho acabou e agora é só isso, só esse chão de terra batida e esse teto com buraco e esse silêncio enorme que pesa como cobertor molhado. Chorei o neto, chorei os 12 anos. Chorei a casa, o gado, a horta que eu mesma tinha plantado e que agora ia ser de outra pessoa. Chorei a humilhação do Gilmar e o silêncio dos vizinhos e o olho desviado da cunhada. Chorei a solidão que eu sabia que ia me esperar todo dia dali para frente. Chorei tudo que tinha segurado desde o enterro, desde antes do enterro, desde os últimos meses do neto doente e eu fingindo que estava bem para não assustar ele. Chorei até secar. E quando não sobrou mais nada, nenhuma lágrima, nenhum soluço, nenhuma voz, fiz uma promessa, não sei bem para quem. Para Deus, talvez, que devia estar me ouvindo de algum lugar. Para mim mesma, talvez, que precisava ouvir aquilo em voz alta para acreditar. Mas falei em voz alta, ali no escuro que foi chegando enquanto eu chorava, com a voz rouca e a garganta em brasa. Eu não vou morrer aqui, nem de fome, nem de tristeza, nem esquecida. Do lado de fora, o castanho bufou baixinho. Deitei no chão de terra batida com o pano enrolado debaixo da cabeça, olhei para o teto com buracos que deixavam aparecer as primeiras estrelas do sertão e fechei os olhos. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. E também foi a noite em que eu renasci, embora eu ainda não soubesse disso. Os primeiros dias foram de animal. Não digo isso com vergonha. Digo como quem descreve o que foi, sem enfeite. Porque tem uma diferença entre viver e sobreviver. E nos primeiros dias naquele rancho, eu não estava fazendo nenhum dos dois.
Eu estava apenas me recusando a morrer. É diferente. É mais cru, mais feio, mais honesto do que qualquer coisa que eu possa chamar de vida. Acordava antes do sol, com o corpo inteiro doendo do chão duro. A primeira coisa que fazia era checar o castanho. Ele estava sempre lá, amarrado no poste do lado de fora, me olhando com aquela paciência de bicho velho que aprendeu que o mundo não muda só porque você quer. Eu olhava para ele e ele olhava para mim. E havia naquilo uma espécie de acordo silencioso. Nenhum dos dois ia desistir hoje. A água vinha do córrego, que corria uns 200 metros mato adentro, protegido por tiririca alta e jurema espinhenta, que arranhava os braços toda vez que eu abria caminho. Ia de manhã cedo, antes do sol pegar de vez, com o pote de barro que tinha achado no rancho, rachado, mas que ainda segurava a água se eu não enchesse demais. Voltava devagar, equilibrando, pisando com cuidado na terra irregular, ouvindo o canto do rolinha que nunca faltava naquele horário, aquele som manso e repetido que parecia dizer uma coisa que eu não conseguia entender. A comida era o que o mato dava. Manga verde que caía sozinha das árvores espalhadas pela propriedade. Azeda, mas enchia. Caju que o calor amolecia antes de cair. Jurubeba que eu conhecia desde menina, amarga mas boa. Nos primeiros dias, achei um pé de feijão bravo crescendo sozinho perto do córrego e chorei de gratidão como se tivesse achado ouro. Fui remendando o rancho aos poucos com o que encontrava jogado pelo terreno. Um pedaço de zinco torto atrás da parede dos fundos. Cipó resistente que amarrava onde a madeira cedia. Lama misturada com palha seca que eu socava nas rachaduras do barro com as próprias mãos. Igual minha avó me ensinou quando eu era menina e não sabia ainda que um dia ia precisar daquilo de verdade. As mãos foram ficando mais ásperas a cada dia. Olhava para elas, às vezes à noite, com a luz fraca do candeeiro de azeite que improvisara com uma lata e um pedaço de pano, e pensava que eram as mãos de outra mulher. Mais velhas, mais duras, mais sérias. Mãos que sabiam que não tinha ninguém vindo ajudar. O castanho foi engordando um pouco. Deixei ele pastar livre durante o dia, e toda manhã ele aparecia na soleira da porta como se fosse me dar bom dia. Comecei a conversar com ele. Não tinha mais ninguém, então por que não? Contava o que tinha feito, o que planejava fazer. Às vezes reclamava do calor ou de uma dor nas costas. Ele ouvia com aquela cara séria de burro que parece estar processando tudo com muito cuidado. Ri uma vez. Depois ri de novo. Tinha esquecido como era. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Lembro que era terça porque eu tinha começado a riscar os dias numa tábua de madeira que preguei na parede perto da janela. Um risco por dia. Igual presidiário que conta o tempo. Era o 14º risco. O sol já estava baixando daquele jeito laranja e pesado do fim da tarde no sertão, quando o castanho se assustou. Não foi um susto pequeno. Foi aquele tipo de coisa que os animais fazem quando sentem algo que a gente não vê. Empinou de repente, as narinas abertas, as orelhas viradas para frente, e bateu o casco no chão com uma força que não parecia com ele. 1, 2, 3 vezes, bufando, inquieto e os olhos arregalados. Fui até ele com calma, falando baixo. Que foi, Castanho? Que foi? Ele foi acalmando, mas ficou alerta, as orelhas em pé. Olhei em volta. Mato, capim, poeira. Nada que eu pudesse ver. Mas quando coloquei meu próprio pé no lugar onde ele tinha batido, entendi. O som era diferente. Oco. Bateu no peito como uma palavra estranha num idioma que a gente quase entende. Tirei o pé. Coloquei de novo. Bati com o calcanhar, com mais força. O mesmo som fundo, escavado, como se embaixo daquela terra vermelha houvesse um espaço vazio, um ar represado, uma ausência. Fiquei parada por um momento, olhando para o chão como se ele fosse me responder. Fui buscar a enxada velha que tinha achado dentro do rancho, encostada no canto, com o cabo gasto e a lâmina enferrujada. Voltei.
Cravei no ponto onde o som era oco. A terra era dura nos primeiros centímetros, ressecada de anos, compactada pelo tempo, vermelha como tijolo. Mas depois de uns 30 centímetros começou a mudar. Ficou mais solta, mais escura, com um cheiro diferente subindo, úmido, fechado, como cheiro de coisa que ficou guardada sem ar por muito tempo. A enxada entrou mais fácil. E aquela facilidade repentina, foi o que me fez parar. Terra assim não fica assim por acidente. Terra assim ficou assim porque alguém mexeu nela antes. Olhei para o castanho. Ele ficou me olhando de volta, quieto agora, as orelhas ainda em pé. Continuei cavando. Não sei dizer o que me fez continuar. Talvez fosse aquela raiva surda que eu carregava desde o dia do enterro. Talvez fosse a solidão que transforma qualquer coisa num evento até cavar buraco. Talvez fosse uma voz lá no fundo, daquelas que a gente prefere não ouvir, mas que insistem, que dizia que eu precisava saber o que estava ali. A enxada bateu em algo que não era pedra e não era raiz, um estalo seco, diferente, cheio. Larguei a enxada, ajoelhei no chão. Tirei a terra com as mãos devagar, como quem tira a areia de algo frágil. Meus dedos foram revelando uma superfície branca, curva, lisa em alguns pontos e rugosa em outros, com aquelas junções que a gente reconhece mesmo sem nunca ter estudado anatomia, mesmo sem nunca ter visto de perto. A mente recusa o que o olho vê. Recuei, levantei, respirei fundo com a boca aberta porque de repente o ar não estava entrando direito. O coração batia tão forte que eu ouvia ele nos ouvidos como tambor. Era um crânio humano. Olhei para o céu. O sol estava quase sumindo, a luz ficando daquela cor cobre escura que antecede o anoitecer no sertão. Olhei para o mato em volta, olhei para o castanho, completamente sozinha, a quilômetros de qualquer pessoa, com um buraco aberto na terra vermelha, revelando o que nunca deveria ter sido revelado. Voltei. Sei que parece loucura, mas quando a gente não tem mais nada para perder, o medo muda de endereço. Deixa de morar no peito e vai para outro lugar, mais fundo, mais quieto. E no lugar onde ele estava, fica uma coisa que parece coragem, mas que na verdade é só a ausência do que você teria a proteger. Me ajoelhei de novo. Continuei tirando a terra com as mãos. Os ossos foram aparecendo devagar, com uma lentidão que parecia deliberada, como se a terra estivesse me contando uma história e não quisesse apressar o fim. Ombro, costela, braço dobrado numa posição que não era de descanso, era de quem foi colocado ali às pressas, sem cuidado, sem respeito. Não tinha caixão, não tinha cal. Não tinha cruz, não tinha nome, não tinha nada que dissesse que aquela pessoa tinha sido gente antes de virar segredo. Era enterro de quem quer que o mundo esqueça. Mas não era só o corpo. Preso entre o que restava das costelas, envolto pela terra escura, como se a própria terra tivesse tentado preservar, havia um colar, escuro, pesado. Feito de metal que eu não soube nomear, enegrecido pelo tempo, mas intacto, com uma pedra no centro, vermelha, opaca, oval, que não brilhava, mas que puxava o olho de um jeito que eu não sei explicar. Como quando você olha para uma brasa que está quase apagando, mas ainda guarda fogo por dentro. Fiquei olhando para ele sem tocar. Havia alguma coisa naquele colar que parecia estar esperando. Não sei explicar melhor do que isso. Parecia estar esperando há muito tempo. Estendi a mão devagar. Quando meus dedos tocaram o metal, um frio subiu pelo braço inteiro, subiu pelo pescoço, chegou na nuca, como se alguém tivesse soprado ar gelado na minha orelha. No sertão do Piauí, em pleno mês de setembro, com o chão ainda quente do sol do dia. Aquele frio não tinha explicação natural nenhuma. Soltei, fiquei parada, olhando para o colar, com os dedos ainda formigando. Foi então que ouvi. "O que é isso aí?" Levantei tão rápido que quase caí. 2 passos atrás de mim, paradas lado a lado, estavam 2 crianças. Meninas, uma de uns 10 anos, outra menor, talvez 8.
descalças, com vestido de chita passado, cabelo preso num rabo bagunçado. Me olhavam com aqueles olhos grandes de criança que viu algo que não esperava ver, não com medo ainda, mas com aquela atenção absoluta de quem está gravando tudo na memória. Tinham visto os ossos, tinham visto o colar, tinham visto tudo. O coração foi para a garganta. Olhei em volta, procurando de onde elas tinham vindo, se tinha adulto perto. Nada. Só o capim e o mato e o céu que já estava quase completamente escuro. Vocês são de onde? Perguntei, tentando manter a voz calma. A maior apontou para o lado, vagamente, em direção ao mato. Do sítio do meu pai. A gente vinha ver o córrego. Como vocês se chamam? Ela é a Graça, a menor disse, apontando para a irmã. Eu sou a Bé. Olhei para o buraco. Olhei para as meninas. Vocês não viram nada, tá? Disse baixinho. Vai para casa agora, antes de escurecer. A Graça, a mais velha, me olhou de um jeito que me deu calafrio. Não era olho de criança assustada. Era olho de criança que já viu coisa demais para a idade e aprendeu a reconhecer quando uma situação é séria. A senhora vai contar para alguém? Ela perguntou. Não respondi. Elas foram. Sumiram no mato em silêncio, sem correr, sem olhar para trás, como se tivessem aprendido que certas coisas se deixam para trás, sem fazer movimento brusco. Tapei o buraco como pude, com a terra solta e o capim que arranquei em volta. Não ficou bom. Qualquer um que olhasse de perto ia ver que aquele chão tinha sido mexido, mas era o que eu tinha por aquela noite. Entrei no rancho. Fechei a porta com o trinco de madeira que eu mesma tinha pregado dias atrás. Sentei no chão com as costas na parede e os joelhos no peito e fiquei assim no escuro, ouvindo o sertão do lado de fora, o canto dos grilos que enchiam a noite, o vento passando no capim com aquele som de coisa que respira, o castanho se mexendo lá fora. Tentei pensar com calma. Alguém tinha enterrado um corpo naquele terreno, há muito tempo, pelo estado dos ossos. E junto com esse corpo, um colar que não era de pobre, não era de gente simples, era de quem tinha posição, de quem tinha passado pela mão de alguém que trabalhava metal com cuidado. E aquele lugar tinha me sido dado pelo Gilmar como se fosse lixo, como se fosse terra que não valia nada. Fechei os olhos e fiquei ouvindo meu próprio coração até ele ir acalmando. Lá fora, o vento virou, trazendo cheiro de chuva distante, aquele cheiro de terra molhada que ainda nem chegou, mas que o vento anuncia com horas de antecedência, como uma promessa ou um aviso. Fiquei dormindo sentada, com o facão no colo. E de madrugada, quando o silêncio estava mais fundo, ouvi um som que me acordou de vez. Passos, do lado de fora do rancho, lentos, deliberados. Alguém que não estava tentando esconder que estava lá, mas que também não estava anunciando. Fiquei em silêncio absoluto, sem respirar. Os passos pararam, depois recomeçaram mais devagar, contornando o rancho. Como quem está verificando, como quem já esteve ali antes e está checando se algo mudou. Depois pararam de vez. Fiquei assim até o amanhecer. Quando saí, com o sol raiando e os pés encharcados do orvalho, fui olhar em volta do rancho. As pegadas estavam lá, na terra úmida do amanhecer, claras como confissão. Grandes, de bota, contornando o rancho num círculo quase perfeito. Parando num ponto, exatamente o ponto onde eu tinha cavado e tampado de volta. Alguém sabia. Alguém tinha passado por ali durante a noite e sabia que aquele chão tinha sido mexido. Levantei os olhos para o horizonte, para o mato, para a estrada de chão que sumia na curva. E no alto de um morrinho, parado contra o céu claro da manhã, como uma sombra que o sol ainda não tinha alcançado, havia um homem, imóvel, me olhando. Não dava para ver o rosto. Só o vulto escuro, de chapéu, quieto daquela maneira que só é possível quando alguém tem certeza de que tem o controle da situação. Piscou de novo. Não, não era piscar. Era o sol. O sol tinha mudado de ângulo e quando eu olhei de novo, o morrinho estava vazio. O homem tinha sumido.
ou nunca tinha estado lá. Fiquei parada com o facão na mão e o coração na garganta e a certeza fria e absoluta de que eu tinha herdado muito mais do que um rancho caindo aos pedaços. Tinha herdado um segredo que alguém já matou para guardar, e agora esse alguém sabia que eu sabia. Naquela manhã, depois que o vulto sumiu do morrinho, fiquei parada no terreiro por um tempo que não sei medir. O sol foi subindo, a sombra foi encolhendo. Os grilos foram calando e os pássaros foram tomando o lugar deles. Aquela troca silenciosa que o sertão faz todo dia sem avisar ninguém. O castanho foi até mim e encostou o focinho no meu ombro, devagar, como quem diz que está presente. Coloquei a mão no pescoço dele, senti o calor do pelo, o pulso lento e forte do animal. Precisava pensar. Tinha duas escolhas na frente de mim, claras como a estrada de chão que eu via da porta. Podia fingir que não tinha visto nada, tampar o buraco direito, jogar terra por cima, plantar alguma coisa em cima se precisasse e viver o resto dos meus dias naquele rancho fingindo que o chão embaixo dos meus pés era chão comum. Muita gente faz isso, não por maldade, mas por instinto de sobrevivência. A gente aprende cedo que certas verdades custam mais caro do que o preço que a gente pode pagar. Ou podia ir descobrir o que aquilo era. Pensei no neto. Pensei no jeito que ele tinha de olhar para mim quando eu estava na dúvida sobre alguma coisa. Não dizia nada, só ficava me olhando com aqueles olhos escuros e calmos, como quem já sabe a resposta, mas entende que você precisa chegar nela sozinha. Eu sempre soube a resposta. Selei o castanho com o que tinha, um pedaço de pano dobrado como manta, porque sela de verdade eu não tinha, e peguei o caminho do vilarejo. Caraibeira do Meio não era vila, não era cidade, não era nada que tivesse nome no mapa. Era um acúmulo de casas que o tempo foi juntando ao redor de uma praça de terra batida com uma igreja no centro. Daquelas igrejas brancas com torre única que parecem estar sempre em obras, mas nunca ficam prontas. Tinha um mercadinho, um bar com 3 mesas do lado de fora, uma farmácia que abria quando a dona Neném estava de bom humor e uma escola pequena que eu soube depois que só funcionava 3 dias por semana. Eram uns 8 quilômetros do rancho. Cheguei com o sol já no meio do céu, a boca seca e a roupa encharcada de suor. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não era silêncio de lugar vazio. Tinha gente, homem encostado na parede do bar, 2 mulheres conversando na porta do mercadinho, um menino correndo com um cachorro. Mas quando eu entrei na praça com o castanho, o silêncio foi chegando como maré. As conversas foram baixando. Os olhos foram vindo para mim. Amarrei o castanho num poste na sombra. Entrei no mercadinho. A dona do lugar era uma mulher de uns 60 anos, seca, de cabelo branco preso com um elástico, que ficou me olhando por cima do balcão com aquela expressão de quem está calculando quem você é antes de decidir como vai te tratar. Bom dia, eu disse. Bom dia, ela respondeu sem sorrir. Pedi um pacote de fubá, um de sal, um de feijão. Enquanto ela ia pegando, fui devagar. A senhora sabe me dizer de quem era o rancho que fica lá no fim da propriedade do Zacarias Feitosa? O velho que morreu recente? Ela parou por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi. Depois continuou pegando as coisas com a mesma voz neutra. Era do Zacarias, sempre foi. Terra velha, aquela. Tem quanto tempo que ficou abandonado? Muito tempo. A senhora sabe de quem era antes? Ela colocou as coisas no balcão. Me olhou de frente pela primeira vez desde que eu entrei. Você é quem herdou? Sou. Silêncio. Ela passou o troco na minha mão devagar, como quem está usando aquele gesto para ganhar tempo. Terra velha tem história velha, ela disse por fim. E história velha é melhor deixar enterrada. Não pisquei. Às vezes, o que está enterrado não quer ficar. Ela me olhou por um momento longo. Depois desviou. Tem um homem que mora aqui, o seu Pacífico. Ele tem idade, conheceu todo mundo dessa região.
Se alguém sabe alguma coisa, é ele. Mora na casa azul, atrás da igreja. Peguei minhas coisas. Na porta, parei. Como é o nome da senhora? Aparecida. Obrigada, dona Aparecida. Ela não respondeu. Quando olhei de volta do lado de fora, ela estava me olhando pela janela com uma expressão que eu levei um tempo para nomear. Não era curiosidade. Não era medo. Era pena. A casa azul, atrás da igreja, era mais verde do que azul. Desbotada pelo sol de anos, com uma cerca baixa de madeira e um jardim de cactos e palmatórias que cresciam sem que ninguém pedisse. Na varanda, numa cadeira de balanço que rangia a cada movimento, estava o homem mais velho que eu tinha visto em muito tempo. Seu Pacífico devia ter uns 80 anos, talvez mais. Magro, de pele tão escura e enrugada que parecia couro curtido, chapéu de palha desgastado na cabeça, os olhos, e esses olhos me pegaram de surpresa, vivos como o olho de jovem, brilhantes, atentos, do tipo que não perde nada. Me viu chegar pela calçada e não se mexeu. Só ficou me olhando do balanço enquanto eu abria o portãozinho de madeira e me aproximava. "Boa tarde", eu disse. "Boa tarde para quem trouxe", ele respondeu, com aquela voz velha que ressoa fundo, de quem falou muito na vida e aprendeu a escolher as palavras. "O senhor é seu Pacífico?" "Depende de quem quer saber." Me aproximei mais um passo. "Meu nome é Doralice. Eu herdei o rancho do Zacarias Feitosa, o que fica no fim da propriedade, perto do córrego." Alguma coisa aconteceu no rosto dele. Sutil, rápido, como quando uma nuvem passa na frente do sol por um segundo. Os olhos brilhantes ficaram quietos por um instante. Depois ele apontou para o banco de madeira do lado. "Senta." Sentei. Por um tempo nenhum de nós dois falou. O balanço dele rangia. Um bem-te-vi gritou em alguma árvore atrás da igreja. O calor pesava sobre tudo como uma mão espalmada. "Você achou alguma coisa?" ele disse. Não era pergunta. O coração disparou, mas mantive a voz quieta. "Por que o senhor fala isso? Porque você não veio aqui por causa de rancho. Você veio aqui com o olho de quem carrega pergunta pesada." Fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim. 2 silêncios medindo um ao outro. Tirei o colar do bolso. Tinha pego ele antes de sair, com um pano enrolado por fora para não tocar direto no metal. Coloquei no banco entre nós dois, sem dizer nada. Seu Pacífico abaixou o olhar para o colar e ficou imóvel. O balanço parou. Por um tempo longo, longo demais. Ele não se mexeu, não falou, não piscou. Só ficou olhando para aquele metal escuro com a pedra vermelha no centro, com uma expressão que eu não soube ler. Não era surpresa. Era mais como reconhecimento. Como quando você encontra um rosto que não via há décadas e o tempo todo o carregar na memória sem saber. "Onde você achou isso?" A voz saiu diferente, mais baixa, mais raspada. "Enterrado, no terreno do rancho, com outras coisas." Ele fechou os olhos. Ficou assim por um momento. Quando abriu, havia uma decisão neles. "Esse colar pertencia a Luzinete Barros", ele disse devagar, como quem fala o nome de um fantasma com cuidado para não acordar. "Filha do Coronel Barros, que era dono de quase tudo nessa região antes de a família afundar. Luzinete sumiu faz..." Ele contou mentalmente, os lábios se mexendo. "Faz 42 anos. Disseram que ela foi embora. Fugiu com um homem de fora, disseram. Mas nunca apareceu em lugar nenhum." Senti a boca secar. "E o rancho?" Perguntei. "Quem era o dono antes do Zacarias?" Ele me olhou por um longo segundo. "Era do Coronel Barros." O silêncio que veio depois daquilo tinha peso físico. Senti ele pousar nos meus ombros, no meu peito, na minha garganta. "O coronel ainda é vivo?" "Morreu há 20 anos, mas tem filho." "Quem?" Seu Pacífico ficou quieto. Olhou para a rua, para a calçada, para os dois lados, aquele gesto instintivo de quem aprendeu que certas conversas têm ouvidos que você não vê. "Você mora sozinha naquele rancho?" ele perguntou em vez de responder. "Sim."
Ele balançou a cabeça lentamente, daquele jeito que não é concordância, é preocupação. Tem um nome que eu não vou falar aqui, ele disse, a voz caindo até quase sussurro. Mas esse nome tem braço comprido nessa região. Tem gente que trabalha para esse nome sem saber que trabalha. E se você achou o que eu estou pensando que você achou... Ele parou, olhou para mim de frente. Doralice, você sabe o que é um osso de segredo? Não. É um osso que, enquanto está enterrado, o segredo está seguro. Mas quando alguém desenterra... Ele não terminou a frase. Não precisou. Me levantei. Peguei o colar com o pano, enfiei de volta no bolso. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme. O Senhor sabe o nome. E eu preciso saber. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. O balanço continuava parado. O bem-te-vi lá atrás tinha calado. Por fim, ele disse, volte amanhã, de manhã cedo. Tem coisa que eu preciso buscar antes de falar. Tá bem. E Doralice? Ele chamou quando eu já estava na calçada. Virei. Não conta pra ninguém que veio aqui, nem pra aquela que te mandou. A Aparecida tem coração bom, mas tem marido com boca frouxa. Saí sem responder. Na volta, o caminho pareceu mais longo. O sol estava descendo e tingindo tudo de vermelho. O capim, a poeira, as pedras na beira da estrada, o pelo do castanho que brilhava cor de ferrugem naquela luz. Ia pensando no que seu Pacífico tinha dito. Luzinete Barros, 42 anos enterrada num terreno que o pai dela tinha possuído. 42 anos de silêncio, de foi embora. De história que todo mundo aceitou porque era mais fácil aceitar do que perguntar. E o filho do coronel. O nome que seu Pacífico não quis falar em voz alta, em plena tarde, na varanda da própria casa, sem ninguém por perto. Que nome é esse que faz um homem de 80 anos baixar a voz? Cheguei no rancho, com o escuro chegando junto. Cuidei do castanho, acendi o candeeiro, comi um pouco do feijão que tinha cozinhado de manhã. Me sentei perto da janela e fiquei olhando para o escuro do mato, ouvindo os grilos e o vento e, de vez em quando, o coachar distante de rã no córrego. Pensei na Luzinete. Pensei nela com 18, 20 anos, porque era isso que o tempo me dizia, que ela era jovem quando sumiu. Pensei nela com aquele colar no pescoço, naquele terreno, naquela última noite que ela teve. Pensei se ela tinha tido medo, se tinha gritado, se alguém tinha ouvido e fingido não ouvir aquele silêncio de cumplicidade que eu já conhecia tão bem. Peguei o colar do bolso. Desta vez, não usei o pano. Peguei direto, com as mãos. O frio veio de novo, subindo pelo braço. Mas desta vez eu não soltei. Fiquei segurando, olhando para a pedra vermelha que a luz fraca do candeeiro fazia parecer ainda mais escura, quase preta, como brasa apagada. Eu vou descobrir. Falei em voz alta para ninguém, para tudo. Eu prometo. O vento bateu na janela naquele exato momento. Balançou o pano rasgado, apagou a chama do candeeiro por um instante que pareceu mais longo do que foi. Quando a chama voltou, o quarto estava igual. Mas eu não estava. Não dormi naquela noite. Não foi por falta de cansaço. Meu corpo estava destruído, as costas doendo do chão duro, as mãos em carne viva de tanto cavar e trabalhar. Era um cansaço daquele tipo fundo, de osso, que pede cama e escuro e silêncio. Mas a cabeça não deixou. A cabeça ficou rodando, 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 como roda d'água que não para mesmo quando o rio baixa. Fiquei deitada de costas no chão, com o pano enrolado embaixo da cabeça, olhando para o teto com os buracos que deixavam entrar as estrelas. O céu do sertão naquela época do ano é uma coisa que impressiona quem não conhece. Sem luz de cidade nenhuma por quilômetros, as estrelas aparecem em quantidade que parece exagero, como se alguém tivesse derramado sal fino num pano preto e esquecido de limpar. Bonito demais para uma noite tão pesada. Ficava ouvindo o mato. Cada som. O sertão à noite não é silêncio. É um silêncio cheio, daquele tipo que só quem viveu no campo entende.
Grilos em camadas, uns mais agudos, uns mais graves, formando um tecido de som contínuo que a gente para de ouvir depois de um tempo, como quem para de ouvir o próprio coração. Sapo no córrego, coruja que gritou uma vez, duas, depois calou. Vento no capim com aquele farfalhar seco que às vezes parece passos, parece respiração, parece coisa que não é. Eu separava cada som, ouvia até o fim, descartava, esperava o próximo. O castanho estava quieto lá fora. Isso me tranquilizava um pouco. Animal inquieto avisa antes de qualquer coisa ruim. Eu sabia disso desde menina, quando meu pai dizia que bicho tem sentido, que gente perdeu de tanto confiar em porta fechada. Devia ser umas 2 da manhã quando ouvi. Passos, diferentes dos do dia anterior. Desta vez, mais cuidadosos, mais lentos, daquele tipo que tenta não fazer barulho, mas que a terra seca e o capim ressecado não perdoam. Vinham do lado direito do rancho, onde o mato chegava mais perto da parede. Me levantei sem fazer barulho. Peguei o facão. Fiquei de pé no escuro, encostada na parede do lado da janela, respirando pela boca devagar. Os passos pararam. Ficou um silêncio diferente dos outros, carregado, como quando alguém está parado num lugar e você sabe que está, mesmo sem ver. Aquele silêncio de presença. Depois, devagar, a maçaneta de madeira da porta se mexeu. Uma vez, parou. Mexeu de novo, mais firme, com uma insistência que não era de quem está testando, era de quem está verificando. Prendi a respiração. Senti o cabo do facão na palma da mão, o suor escorregando pelo cabo, o coração batendo tão alto que me preocupei que do outro lado da porta pudessem ouvir. A maçaneta parou, silêncio, e então veio a voz, baixa, controlada, do tipo que não precisa gritar porque sabe que vai ser ouvida. Voz de homem, voz de quem está acostumado a dizer as coisas uma vez só. Eu sei que você está aí. Pausa. E eu sei que você achou alguma coisa que não era para você achar. Não respondi. Não me movi. Eu não vim fazer mal. A voz continuou, com aquela calma que é mais assustadora do que grito. Vim dizer que o que você achou não é o que você está pensando, e que você seria muito mais feliz se deixasse onde estava. O silêncio voltou. O castanho bufou lá fora, agitado. Você é mulher sozinha. A voz disse, e naquele sozinha havia um peso que não era ameaça explícita, mas era parente próximo. Essa terra tem dono, sempre teve, e o que está dentro dela também. Ouvi os passos se afastando, devagar, com aquela mesma calma deliberada, indo em direção ao mato, sumindo na noite. Fiquei parada na mesma posição por muito tempo depois. Quando finalmente me movi, as pernas tremiam. Não de medo só, era raiva também, aquela raiva que treme igual ao medo, mas que vai em direção diferente, que empurra para frente em vez de para trás. Me sentei no chão com o facão no colo e fiquei assim até o dia raiar. Quando o sol apareceu no horizonte, eu tinha tomado uma decisão, não ia fugir. Já tinham me tirado casa uma vez, já tinham me jogado fora como coisa velha, já tinham apostado que eu ia abaixar a cabeça e sumir. Não iam acertar essa aposta de novo. Cheguei na casa do seu Pacífico quando o sol ainda estava baixo e a calçada ainda estava fria de sereno. Bati no portão de madeira 3 vezes. Esperei. Ele demorou. Quando apareceu na varanda, estava com a mesma roupa do dia anterior. Ou igual, não dava para saber. E trazia na mão uma caixa de madeira escura, do tipo que guarda documento, que usa cadeado e que carrega nas mãos com um cuidado que não é de coisa material. Me fez sinal para entrar. A casa por dentro era de homem velho que viveu muito e jogou fora pouco. Prateleiras de livros velhos, alguns sem capa, alguns amarrados com barbante para não desfolhar. Retratos na parede, gente de décadas atrás, poses rígidas de fotografia antiga, roupa de domingo. Um oratório no canto com várias imagens de santo, velas apagadas, um raminho de arruda seco que tinha sido verde em algum tempo distante. Cheiro de café velho, de madeira, de papel,
de vida longa dentro de 4 paredes. Sentamos à mesa da cozinha. Ele colocou a caixa entre nós, não abriu ainda, me olhou primeiro. Você voltou, ele disse, como se isso em si fosse uma informação importante. Voltei. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. A voz atrás da porta. O que disse? Como disse? O sozinha, que não era só descrição. Seu Pacífico ouviu sem interromper, com aquela qualidade de atenção que só vem com idade. Não a atenção agitada de quem está pensando na resposta enquanto você fala, mas a atenção quieta de quem está realmente recebendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, colocou as 2 mãos velhas e nodosas em cima da caixa de madeira e disse: Você precisa entender de onde vem isso tudo, para entender o tamanho do que você encontrou. Tô aqui. Ele abriu a caixa. Dentro havia papéis amarelados dobrados com cuidado, um caderno velho com capa de couro rachado, 2 fotografias antigas em preto e branco e um envelope fechado com lacre de cera vermelha que o tempo tinha escurecido, mas não quebrado. Pegou uma das fotografias e colocou na minha frente. Era uma foto de grupo, daquelas de festa, de casamento ou batizado, gente arrumada posando num terreiro em frente a uma casa grande. Devia ser dos anos 70, pelo jeito da roupa e da qualidade da imagem. No centro, um homem alto, de terno claro e chapéu de aba larga, com uma expressão que eu reconheci na hora. Não o rosto. O rosto eu não conhecia, mas a expressão. Era a expressão de dono, de homem que está acostumado a que tudo à sua volta seja seu, inclusive as pessoas. Coronel Antônio Barros. Seu Pacífico disse, apontando para o homem do centro. Do lado do coronel, uma mulher de meia-idade de vestido escuro. E do outro lado, uma moça jovem, devia ter 18, 20 anos, de cabelo escuro comprido e um sorriso que me chamou a atenção porque era o único sorriso genuíno na foto. Todo mundo posava. Ela estava sorrindo de verdade, daquele jeito que acontece quando a foto pega um momento que a pessoa não estava tentando controlar. Luzinete, eu disse, sem precisar perguntar. Luzinete, ele confirmou. Olhei para a moça por um tempo longo. Aquele sorriso. 42 anos enterrada num terreno de terra vermelha, com um colar de metal escuro no pescoço, sem nome, sem cruz, sem ninguém que tivesse procurado. Ou talvez alguém tivesse procurado. E tivesse sido silenciado também. O que aconteceu com ela? Perguntei. Seu Pacífico pegou o caderno de capa de couro. Não abriu. Ficou com ele nas mãos, como quem segura uma coisa que pesa mais do que o peso físico. Luzinete era diferente. Ele começou com aquela voz de quem vai contar uma história longa e sabe disso. Não no sentido de louca ou rebelde, como o pai gostava de dizer depois. Era diferente no sentido de que enxergava as coisas como eram, não como o coronel queria que parecessem. Via o que acontecia com os trabalhadores da fazenda, via como o pai tratava as pessoas, e não ficava quieta sobre isso. Fiz que sim com a cabeça. O coronel tinha um sócio em negócio de terra. Seu Pacífico continuou. Homem de fora, dinheiro de origem que ninguém perguntava de onde vinha porque era mais conveniente não saber. Esse homem tinha interesse na terra que ficava entre a propriedade do coronel e o rio, terra de poceiro, de gente que morava ali há gerações e que não tinha papel, não tinha cartório, não tinha nada além do tempo e do suor que tinham investido naquele chão. Reconheci aquilo, reconheci na pele. Luzinete foi até a cidade, ele disse. Falou com um advogado, tentou registrar depoimento dos poceiros. Tentou fazer barulho de um jeito que uma moça de 20 anos, em 1981, podia fazer barulho, que não era muito, mas era alguma coisa. Parou, olhou para o caderno nas mãos. E aí ela sumiu. O silêncio da cozinha ficou mais pesado. O coronel disse que ela tinha ido embora com um homem de fora, que era rebelde, que ele não se surpreendia, que a culpa era da própria. A mãe dela, ele apontou para a mulher de vestido escuro na foto,
Nunca acreditou. Procurou por anos, morreu procurando, coitada. Mas Coronel tinha braço longo, e gente com braço longo em região pequena é difícil de contrariar. E o sócio? Perguntei. O homem de fora, seu Pacífico, me olhou. O sócio tinha um filho. Aquilo assentou no ar como pedra jogada na água parada. Eu senti as ondas. Esse filho, eu disse devagar, é o nome que o senhor não quis falar ontem. Ele não respondeu imediatamente. Colocou o caderno na mesa. Abriu devagar nas últimas páginas, onde a caligrafia era mais trêmula, caligrafia de mão velha, que ainda quer registrar as coisas antes que a memória vá embora. Virou para mim a página aberta. Havia um nome escrito ali, sozinho, no centro da página. Com traço firme, apesar da mão velha, como quem quis ter certeza que era legível. Embaixo do nome, uma data. E embaixo da data, uma única frase. Ele sabe onde ela está. Eu li o nome. E entendi por que seu Pacífico não tinha querido falar em voz alta. Era nome que eu conhecia, não de convivência, não de encontro pessoal, mas de fama, daquele tipo de fama que corre nas regiões rurais sem aparecer em jornal, que existe no sussurro das pessoas, no jeito que certas conversas param quando um nome é mencionado. Edilson Barros Cavalcante, filho do sócio do coronel. Atual dono de não sei quantas cabeças de gado, de terras que foram sendo agregadas ao longo de décadas por meios que ninguém perguntava. Vereador por 2 mandatos. Homem que aparecia nas festas religiosas da região com uma generosidade ostensiva. Doava cesta, patrocinava festa, reformava igreja, daquele tipo de generosidade que é ao mesmo tempo caridade e lembrete de quem tem o poder. Homem de nariz empinado e mãos limpas, como o Gilmar, mas mais perigoso. Porque o Gilmar era apenas cruel. Edilson Cavalcante era cruel e inteligente e tinha passado 42 anos com um segredo enterrado e intacto, até eu aparecer com uma enxada velha e um burro magro. Ele sabe que eu achei, eu disse. Não era pergunta. A voz na sua porta de madrugada não era dele, seu Pacífico disse. Edilson não faz a mão suja, nunca fez. Manda, tem gente que faz por ele. Quem foi, então? Tem um homem que trabalha para as terras dele. Jairo chamam. Tipo quieto, de aparição e sumiço. Quando o problema aparece nas terras do Edilson, o Jairo aparece junto. Olhei para a janela. Lá fora, a manhã estava clara, o sol subindo, pássaro cantando, tudo com aquela aparência normal e tranquila, que às vezes é a coisa mais enganosa do mundo. Seu Pacífico, eu disse voltando o olhar para ele. O senhor guardou esse caderno por quanto tempo? Ele pensou por um momento. 38 anos. Por quê? Porque a mãe da Luzinete me entregou antes de morrer. Me pediu que guardasse até que aparecesse alguém que precisasse saber. Ele me olhou com aqueles olhos vivos e velhos. Eu não sabia que ia ser uma viúva que caiu de paraquedas num rancho esquecido. Quase sorri. Não consegui de todo, mas quase. Tem alguma coisa nesse envelope, eu disse, apontando para o envelope de lacre vermelho ainda fechado. Tem. O que é? Depoimento. Escrito de próprio punho pela mãe da Luzinete antes de morrer. Contando o que ela sabia, o que suspeitava, o que tentou fazer e não conseguiu. Tem nome, tem data, tem detalhe. Ele pausou. É o tipo de coisa que, se chegasse nas mãos certas, poderia fazer barulho mesmo depois de 42 anos. E nas mãos erradas, poderia fazer desaparecer a mulher que estivesse segurando. Ficamos em silêncio por um momento. O relógio de parede da cozinha tic-tacava. O café velho esfriava na xícara que ele tinha posto na minha frente sem que eu tivesse pedido. Por que o senhor está me contando isso tudo? Perguntei. O senhor não me conhece, não sabe quem eu sou. Ele olhou para mim por um longo tempo. Depois olhou para o retrato da Luzinete ainda sobre a mesa,
para o sorriso genuíno daquela moça que não estava tentando controlar a expressão quando a foto a pegou. Porque você voltou, ele disse simplesmente. Muita gente ao longo de todos esses anos eu tentei contar alguma coisa. Todo mundo foi embora. Você voltou. Ele pausou. E porque você tem olho de quem já perdeu tudo e entendeu que isso significa que não tem mais nada para perder. Esse tipo de pessoa é a única que consegue fazer o que precisa ser feito. Peguei o envelope. Pesava pouco nas mãos, daquele peso leve de papel e tinta, mas eu senti o verdadeiro peso dele, décadas de silêncio comprimidas em papel amarelado, a voz de uma mãe morta pedindo justiça para a filha que ninguém procurou. Posso ficar com isso? Era para você ficar, desde sempre. Me levantei. Coloquei o envelope com cuidado dentro do pano junto com o colar. Na porta parei. Tinha uma coisa que eu precisava perguntar, uma coisa que tinha ficado na garganta desde ontem. Seu Pacífico, as duas meninas, a Graça e a B, de quem são filhas? Ele ficou quieto por um momento que foi longo demais. Por que pergunta? Porque elas me viram cavar, viram os ossos, viram o colar. E se alguém souber que elas viram, são filhas da Marinette, ele disse, mulher que mora perto do córrego. Viúva também, igual você. Boa gente. Essa Marinette tem alguma ligação com o Edilson, com as terras dele? Outra pausa. O sítio dela fica em terra que o Edilson tem interesse há anos, terra que ela não vende, não larga, que é da família desde o avô. Ele me olhou sério. Doralice, se o Edilson souber que as meninas viram alguma coisa... Não precisei ouvir o fim da frase. Eu sei onde fica o sítio. Você sai aqui, vai reto na estrada de chão, passa a ponte de madeira sobre o córrego, primeira entrada à direita depois do pé de pequi grande. Casa de taipa com cerca de arame. Saí rápido. O sol já estava alto quando montei no castanho e tomei a estrada. Ia pensando enquanto cavalga, naquele jeito que o corpo faz o movimento mecânico e a cabeça fica livre para trabalhar. Edilson Cavalcante sabia que eu tinha achado alguma coisa. O Jairo tinha vindo me avisar, com aquela voz calma de madrugada, que era ameaça vestida de conselho. E eu tinha passado a noite acordada e ido ao vilarejo, e voltado com um envelope que era dinamite de papel. E as meninas tinham visto. Crianças que viram uma mulher cavar osso num terreno que pertencia, por herança torta e suspeita, ao homem que provavelmente sabia onde aqueles ossos tinham ido parar desde o começo. Aquilo não era só sobre mim. Nunca tinha sido só sobre mim. Passei a ponte de madeira que rangia sob o peso do castanho, o córrego lá embaixo verde escuro e quieto, e encontrei o pé de pequi grande na beira da estrada, com a sombra generosa de quem tem décadas fincado naquele chão. Virei à direita. A casa de taipa apareceu no fim de uma trilha de terra. Cerca de arame, um jardim simples com couve e pimentão, uma mangueira velha no centro do terreiro dando sombra. Na varanda, uma mulher de uns 30 e poucos anos me olhava chegar com uma expressão que misturava cautela e curiosidade. Desci do castanho. Você é a Marinette? Perguntei. Sou, ela respondeu, sem se mover da varanda. E você é a mulher que está no rancho do Zacarias? Sou, meu nome é Doralice. Ela ficou me olhando por um segundo, depois olhou para dentro de casa, chamou. Graça, B, vem cá. As meninas apareceram na porta. A Graça, a mais velha, de olhos sérios, me reconheceu na hora. Ficou quieta. Você veio por causa do que elas viram, Marinette disse. Não era pergunta. Vim. Ela desceu os 2 degraus da varanda. Se aproximou de mim até ficar a 1 metro, me olhando de frente com aqueles olhos de mulher que já passou por coisa suficiente para reconhecer quando uma situação é séria. Eu já sabia que um dia aquele terreno ia trazer problema, ela disse baixinho. Só não sabia que ia ser assim. Você sabe alguma coisa? Ela olhou para as meninas. As 2 ficaram na porta, atentas. Vai brincar lá dentro,
ela disse para as filhas. Depois esperou o barulho dos passos sumir. Virou para mim. Meu avô era poceiro nessa região. Era um dos que a Luzinete Barros tentou ajudar, antes de sumir. Ela pausou. Minha família nunca acreditou que ela foi embora por vontade própria. Mas a gente é gente pequena. A gente fica quieta ou a gente some junto. Tirei o envelope do pano. Mostrei para ela sem abrir. Ela olhou para o envelope por um longo tempo. Reconheceu o lacre de cera, talvez. Ou reconheceu o peso daquilo, que era visível mesmo sem abrir. O que você vai fazer? Ela perguntou. Aquela era a pergunta real. Aquela era a pergunta que eu tinha estado evitando desde que meus dedos tinham tocado o crânio na terra vermelha. O que eu ia fazer? Podia ficar quieta, como a Marinette tinha ficado, como o vilarejo inteiro tinha ficado por 42 anos. Podia ir embora, pegar o castanho, a santinha de Nossa Senhora, o facão, e tomar a estrada sem olhar para trás. Ou podia fazer o que Luzinete tinha tentado fazer em 1981, com muito menos do que eu tinha agora. Vou fazer o que ela não conseguiu terminar, eu disse. Marinette ficou me olhando. Nos olhos dela havia medo. Mas havia outra coisa também. Aquela outra coisa que aparece nos olhos de gente que carrega peso antigo e que de repente vê a possibilidade de pousar. Você vai precisar de ajuda, ela disse por fim. Sei. Eu conheço uma pessoa na cidade, advogada, jovem, mas séria, que não tem medo de nome grande porque não é daqui e não deve favor para ninguém. Ela pausou. Mas, Doralice, se você vai por esse caminho, tem que ir rápido, porque se o Edilson desconfiar do que você tem nessa mão, ele não vai mandar voz de madrugada de novo. Segurei o envelope com força. Senti o papel amassado entre os dedos, a cera do lacre dura e fria. Pensei na Luzinete, no sorriso genuíno na foto, o único sorriso de verdade, numa foto inteira de gente posando, na mãe que morreu procurando. Nos 42 anos de silêncio que uma região inteira tinha sido cúmplice, por medo ou conveniência, ou simplesmente pelo peso de continuar vivo, quando contestar o poder tem custo alto. Pensei no neto, que morreu sem deixar meu nome em papel nenhum, que me deixou sem proteção num mundo que trata a mulher sem documento como se fosse névoa, presente, mas sem substância, fácil de dispersar. Pensei naquele rancho de barro rachado que me tinha sido jogado como descarte e que agora eu entendia que era muito mais do que descarte. Era um arquivo. Era um lugar onde as verdades tinham sido enterradas porque alguém tinha apostado que aquela terra era esquecida o suficiente para guardar segredo para sempre. Não era. Quando podemos ir até essa advogada? Perguntei. Marinette olhou para o céu, calculando. Amanhã de manhã muito cedo, ela disse, antes do Edilson perceber movimento. Tá bom. Virei para o castanho, que esperava amarrado na cerca com aquela paciência infinita que eu tinha passado a amar nele. Coloquei o pé no improviso da manta dobrada, montei. Doralice! Marinette chamou. Olhei para baixo. Você não tem medo? Ela perguntou com uma voz que não era crítica, era genuinamente curiosa. Como quem quer entender de onde vem aquilo. Pensei por um segundo. Tenho, eu disse. Mas medo e coragem são a mesma coisa. Só dependem de qual lado você decide virar o rosto. Tomei a estrada de volta. O sol estava no auge, a poeira vermelha subindo em nuvens finas com cada passo do castanho. O calor espalmado, sobretudo, como cobertor pesado. Mas lá no horizonte, do lado do poente, uma faixa cinzenta e grossa de nuvem estava chegando devagar. Aquele tipo de nuvem que o sertanejo reconhece de longe porque carrega chuva de verdade, não garoa, não ameaça sem cumprir. Chuva vindo. Não sabia ainda se era sinal de revelação ou de tormenta, mas estava chegando de qualquer jeito. Naquela noite a chuva anunciou antes de chegar.
O vento mudou primeiro. Virou de direção como quem muda de ideia. Parou de soprar do norte e veio do sul com um cheiro que eu conheço desde criança. Aquele cheiro de terra que ainda não molhou, mas que já sabe que vai molhar. Úmido e antigo e prometido, que sobe da terra seca como memória. Cheiro de antes da chuva no sertão é uma das coisas mais honestas que existe. Não mente. Quando chega, a chuva vem junto. Fiquei na porta do rancho, vendo as nuvens tomarem o céu. Vinham do sul em colunas enormes, daquelas nuvens escuras por baixo e brancas por cima, que parecem montanhas se movendo, que mudam o tamanho de tudo ao redor, porque de repente o céu fica pequeno e a terra fica menor ainda. O castanho estava inquieto no lado de fora, dando voltas, as orelhas viradas para o horizonte. Bicho sente pressão de ar antes de gente. Ele já sabia o que estava vindo. Me sentei no chão de terra batida com o envelope no colo. Não tinha aberto ainda. Tinha ficado o dia inteiro com ele na mão, nos bolsos, dentro do pano e não tinha aberto. Não era medo de ler, era respeito. A mãe da Luzinete tinha selado aquele envelope com cera vermelha e entregado para o seu Pacífico, com instrução de guardar até chegar à pessoa certa. Tinha algo de sagrado nisso. De coisa que merece o momento exato, não qualquer hora. Mas naquela noite, com a chuva vindo e o vento sacudindo o pano da janela e o sertão inteiro se preparando para receber o que tinha sido negado por meses, eu senti que era a hora. Quebrei o lacre com o polegar. O papel era grosso, amarelado nas bordas, do tipo que as farmácias antigas vendiam para carta. A caligrafia era miúda, inclinada para a direita, de mulher que aprendeu a escrever numa época em que letra bonita era virtude feminina exigida. Em alguns pontos a tinta tinha borrado, do tempo, da umidade, talvez de lágrima, não tinha como saber. Comecei a ler. Eu, Maria das Dores Barros, mãe de Luzinete Barros Feitosa, escrevo isso com minhas próprias mãos no dia 14 de março de 1998, sabendo que não tenho muito tempo. Escrevo porque não quero morrer com isso guardado. Escrevo porque minha filha merece que alguém saiba o que aconteceu com ela, mesmo que esse alguém só apareça depois que eu já não estiver aqui para ver. Parei. Respirei fundo. Continuei. Luzinete foi morta em agosto de 1981. Eu sei disso porque fui a única pessoa que o coronel, meu marido, disse a verdade. Uma noite, bêbado, chorando daquele jeito que homem orgulhoso só chora quando não tem mais testemunha. Ele me disse que Luzinete tinha ido ao sócio dele, o senhor Raimundo Cavalcante, com documentos que ela tinha ajudado os poceiros a reunir, que tinha ameaçado ir à imprensa da capital, que Raimundo entrou em pânico, que o que aconteceu depois não era o que ele queria, que ele não mandou, que foi o filho, o Edilson, que tomou a decisão sozinho. Meu marido disse isso e depois nunca mais falou sobre o assunto. Fingiu até o fim da vida que a filha tinha fugido com um homem de fora. Eu deixei ele fingir porque tinha medo, porque via o que o Edilson Cavalcante era capaz e porque achei que podia proteger a mim mesma ficando quieta. Errei. Ficar quieta não me protegeu de nada. Só me fez cúmplice. Esse colar que está com este relato era da Luzinete. Eu dei para ela quando ela fez 18 anos. Era da minha mãe antes de ser meu. Se alguém achar isso, achar o colar e achar esse papel, então minha filha foi encontrada. E então peço, pelo amor que uma mãe tem, que não deixem isso morrer de novo, que não deixem enterrar outra vez. O papel parou aí. Só a assinatura embaixo, miúda e tremida. Fechei devagar. Fiquei sentada no escuro por um tempo que não sei medir. A chuva ainda não tinha chegado, mas o vento tinha aumentado, sacudindo o telhado com estalos secos, levantando poeira do chão de terra batida em redemoinhos pequenos que se desfaziam antes de chegar ao canto. Pensei na Maria das Dores. Mulher que soube a verdade da boca do próprio marido, uma noite de fraqueza alcoólica e que passou anos carregando aquilo sozinha.
que tentou falar de um jeito ou de outro, mas não tinha voz, não tinha papel, não tinha ninguém que escutasse uma mulher de coronel sem empurrar de volta para dentro de casa, que morreu guardando aquele envelope, apostando que um dia alguém abriria. Eu abri. Dobrei o papel com cuidado, coloquei de volta no envelope, coloquei o envelope junto com o colar no fundo da trouxinha de pano que eu usava para guardar as coisas mais importantes. Amarrei bem. A chuva chegou meia hora depois. Chegou do jeito que chuva de sertão chega quando resolveu chegar de verdade. Sem aviso, sem garoa, sem construção gradual. Um instante estava tudo seco e no instante seguinte a água caía em cortina, pesada e ruidosa, batendo no zinco do telhado com um barulho de tambor que abafava tudo o mais. O chão vermelho do lado de fora virou lamaçal em segundos, a água escorrendo em filetes que iam se juntando em córregos improvisados, levando a poeira de meses numa correnteza avermelhada. Fiquei na porta assistindo. O castanho estava abrigado sob a palhoça improvisada que eu tinha construído para ele. Me olhava com aqueles olhos úmidos e pacientes, as orelhas deitadas para o lado pelo barulho da chuva. Dormi com o barulho da água no telhado, que é um dos sons mais antigos de conforto que eu conheço. Aquele som que desde menina me fazia sentir que estava protegida do mundo lá fora. Dessa vez o conforto foi parcial. Tinha o som, mas tinha também a consciência de que o mundo lá fora estava me procurando de um jeito ou de outro. Mas dormi. De manhã cedo, ainda no escuro, bati na porta da Marinette. Ela já estava acordada. As meninas ainda dormiam, os 2 colchões pequenos no canto do quarto, arrumados com aquele cuidado de mãe pobre que não tem muito, mas mantém o que tem com dignidade. A Marinette estava na cozinha com café no fogo, o rosto fechado de quem passou a noite pensando. Choveu muito, ela disse quando me viu. Choveu. A estrada de chão vai estar ruim. A gente vai de qualquer jeito. Ela me olhou. Fez que sim com a cabeça. Pegou uma lata velha de biscoito que estava na prateleira mais alta. Abriu. Tirou de dentro um dinheiro dobrado com elástico que eu fingi não ter visto com atenção. Guardou no bolso do vestido. Tem uma combinha que sai do vilarejo às 6h30 para a cidade, ela disse. Passa na entrada da estrada. Quanto tempo de viagem? 2 horas, 2h30, dependendo da estrada depois da chuva. Tomamos café em silêncio. Aquele silêncio bom de manhã cedo, de gente que não precisa preencher espaço com palavra, que já entendeu que vai junto sem precisar negociar. Saímos com o céu ainda roxo de madrugada, a terra encharcada, cheirando aquele cheiro de depois de chuva, que é completamente diferente do cheiro de antes. Mais rico, mais fundo, como se a terra tivesse exalado tudo o que estava guardando. Os sapatos foram encharcando imediatamente no capim molhado da trilha. Não reclamamos. Deixei o castanho na casa da Marinette com água e capim suficiente. Ele me olhou com aquela cara de julgamento que burro faz quando você some sem explicação satisfatória. Volto hoje, eu disse para ele. Ele bufou. A combinha era azul desbotada, com a janela do lado do motorista que não fechava direito e deixava entrar vento, banco de couro rachado, cheirando a diesel e a coisa velha que ainda funciona por teimosia. Tinha 6 passageiros além de nós. Um homem de chapéu que dormiu a viagem inteira, 2 mulheres com sacola de mercado, um senhor de idade com uma gaiola de passarinho no colo, e no banco do fundo, um rapaz jovem de boné que eu não prestei atenção imediata. Tinha que ter prestado. A estrada de chão estava enlameada como a Marinette tinha previsto. A Kombi bamboleando nas poças, o motorista desviando dos buracos maiores com uma intimidade que vinha de fazer aquele caminho todo dia há anos. Do lado de fora, o sertão depois da chuva era outra paisagem. O capim, que estava amarelo, começando a mostrar um verde tímido nas pontas, a caatinga escorrendo água das folhas e dos galhos, o céu ainda baixo e cinzento, mas com uma fresta de luz dourada no horizonte que prometia sol mais tarde.
Beleza do lugar que você escolheu para sofrer ainda dói de um jeito diferente. Sentei com o pano amarrado no colo, as mãos em cima, Marinette do meu lado, olhando pela janela. A viagem foi longa, e foi quieta, e foi necessária. Foi na entrada da cidade que eu senti. Não sei explicar como a gente sabe. É uma coisa física, que começa na nuca e desce, uma atenção que o corpo ativa antes que a mente processe. Olhei para o espelho retrovisor do motorista por puro reflexo. Do lado de fora, numa estrada paralela que corria junto com a principal por um trecho antes de separar, havia uma caminhonete prata, andando no mesmo ritmo da Kombi, nem mais rápido, nem mais devagar. Acompanhando, olhei de frente para a estrada, respirei devagar, falei baixinho para Marinette sem virar o rosto. Tem uma caminhonete prata atrás da gente, ela não virou. Ficou olhando pela janela do lado dela, mas eu vi a mão dela apertar a alça da bolsa. Desde quando? Ela murmurou. Desde a saída do vilarejo, acho. Não tenho certeza. É o Jairo. Você conhece o carro? Conheço o jeito. Ela pausou. Doralice, se ele sabe que a gente está indo para a cidade com aquilo que você tem... Eu sei. O que a gente faz? Pensei rápido. A cidade ia aparecer em uns 20 minutos. A advogada, que Marinette tinha me dito que se chamava Doutora Fernanda, escritório pequeno perto do fórum, ficava no centro. Se descêssemos da Kombi e fôssemos direto, o Jairo ia saber para onde estávamos indo. Se ele sabia para onde estávamos indo, o Edilson sabia em minutos. Você tem o telefone da advogada? Perguntei. Tenho, mas meu celular não pega aqui. Quando pegar, você manda mensagem para ela. Fala que a gente está chegando, que é urgente, que é sobre Luzinete Barros. Esse nome ela vai entender ou vai querer entender. E o Jairo? A gente não vai descer no centro. A cidade se chamava Conceição do Rio Seco. Nome que fazia sentido em 7 meses do ano e ironia nos outros 5. 2 ruas principais, fórum, delegacia, algumas lojas, uma praça com coreto. Do tipo de cidade pequena que tem uma história em cada calçada e uma fofoca em cada esquina, onde todo mundo conhece todo mundo e novidade demora 2 horas para chegar em toda parte. Mandamos mensagem para a doutora Fernanda quando o celular da Marinette pegou sinal a 10 quilômetros da cidade. Resposta veio em 3 minutos. 3 minutos que pareceram 30, com um endereço diferente do escritório. Uma padaria na rua de trás. Vá direto lá. Não passe pelo escritório. Ela sabia o que aquilo significava. Ou pressentiu. De qualquer forma, aquela resposta rápida e direta me disse que a doutora Fernanda era o tipo de pessoa que entende situação sem precisar de explicação completa. Descemos da Kombi numa parada de ônibus a 2 quarteirões do centro, misturadas com as outras passageiras que iam para o mercado. A caminhonete prata passou devagar na rua principal. Eu vi pelo canto do olho sem virar o rosto. Passou. Não parou. Andamos rápido pelas ruas de trás, por calçadas estreitas entre casas antigas com janela de madeira, por um beco que cheirava a fritura e a sereno, até a padaria de esquina com letreiro pintado à mão na parede. Padaria São José, desde 1974. Dentro, cheiro de pão quente e café. 2 mesinhas de plástico. Uma mulher jovem de uns 30 anos, cabelo curto escuro, óculos finos, roupa simples mas arrumada, sentada na mesa do fundo, com um copo de suco na frente e o celular virado para baixo sobre a mesa. Nos viu entrar. Levantou. Marinette, ela disse, e abraçou minha companheira com a familiaridade de quem se conhece há tempo. Depois me olhou. Você é a Doralice. Sou. Senta. Ela esperou a gente sentar, depois se inclinou sobre a mesa, a voz baixa, mas firme. Me conta tudo. Rápido e sem deixar nada de fora. Contei. Contei desde a corda jogada no chão, desde o castanho magro e o rancho de barro rachado, desde a enxada no chão oco, desde os ossos e o colar, desde a voz de madrugada na porta e o vulto no morrinho,
e os olhos do seu Pacífico reconhecendo o colar. Coloquei o envelope na mesa, coloquei o colar do lado. Ela ouviu tudo sem interromper uma única vez. Os olhos atrás dos óculos finos fixos no meu rosto, com uma atenção que eu não recebia de ninguém há muito tempo. A atenção de alguém que está levando a sério cada palavra. Quando terminei, ficou em silêncio por 30 segundos. Depois pegou o envelope com cuidado. Leu. Leu devagar, do começo ao fim. As mãos quietas, segurando o papel como quem segura coisa frágil. Quando acabou, colocou de volta na mesa com uma delicadeza que me disse que ela também havia entendido o peso daquilo. Edilson Cavalcante. Ela disse em voz baixa, como seu Pacífico, com aquele mesmo cuidado de quem fala nome perigoso. Você conhece? Conheço a reputação. Ela olhou para mim. Doralice, você entende o que esse envelope representa? Entendo. Não é prova de julgamento. 42 anos, o corpo vai precisar de perícia, a cadeia de custódia vai ser questionada, o depoimento de uma mulher morta tem limitações legais. Ela pausou. Mas é o começo. É o fio que puxa o novelo. Com isso, com o corpo, com o colar, com o depoimento do seu Pacífico, porque ele vai precisar depor, a gente tem base para abertura de investigação. A gente tem base para pressão pública. E pressão pública em homem de política é diferente de processo silencioso em cartório. Quanto tempo demora? Fazer do jeito certo? Meses. Talvez mais. Ela me olhou direto. Fazer do jeito que protege você enquanto acontece? Começa hoje. Como? Primeiro a gente registra boletim de ocorrência pelo achado dos ossos. Isso é obrigação legal sua de qualquer forma. Achado de corpo não declarado é crime omitir. Segundo, a gente leva o envelope para o cartório agora. Autêntica. Faz cópia com fé pública. Original vai para um lugar seguro que não é sua casa nem a minha. Terceiro, e isso é o mais importante, a gente não faz nada disso em silêncio. O que quer dizer? Ela encostou na cadeira, olhou para Marinette e depois para mim. Homem como Edilson Cavalcante tem poder enquanto a coisa fica no escuro. Enquanto é segredo, ele controla. Quando vira história conhecida, quando tem nome em delegacia, quando tem advogada com cópia autenticada, quando tem gente que sabe que você tem aquilo, o custo de fazer você desaparecer sobe demais para ser calculado. Ela parou. Entende? O segredo é o que te coloca em risco. A visibilidade é o que te protege. Fiquei olhando para ela. Pensei na Luzinete que tinha tentado exatamente isso em 1981. Fazer barulho, dar visibilidade, e que tinha desaparecido antes de conseguir. Pensei no que era diferente agora. O tempo, o mundo, uma advogada que não devia favor para ninguém no lugar, a cópia autenticada em cartório, a Marinette como testemunha, o seu Pacífico com 38 anos de guarda daquele caderno. Não era garantia, nunca é garantia, mas era mais do que Luzinete tinha tido. Vamos começar, eu disse. As horas seguintes foram as mais longas que eu me lembro. Delegacia primeiro, onde um delegado de uns 40 anos, cansado, de uniforme com uma mancha de café no bolso, ouviu meu relato com aquela expressão profissional de quem já viu tudo e aprendeu a não demonstrar o que pensa. Quando eu mencionei o nome Edilson Cavalcante, algo passou no rosto dele. Rápido, controlado, mas eu vi. A doutora Fernanda do meu lado viu também e colocou a mão no braço da cadeira com uma firmeza discreta que disse: "Eu tô aqui." O delegado disse que ia mandar equipe ao rancho. Disse que o colar ia precisar ficar como evidência. Disse o protocolo todo com voz monocórdia de quem está fazendo o que a lei manda e não necessariamente o que a justiça pede. Quando saímos, falei baixinho para a doutora Fernanda. Ele vai ligar para o Edilson antes do fim do dia. Provavelmente, ela respondeu, igualmente baixa. Por isso, a cópia autenticada não espera.
cartório, onde um tabelião de cabelo branco e óculos grossos autenticou o envelope e seu conteúdo com aquela solenidade lenta e burocrática que na outra circunstância seria frustrante, mas naquela tarde era reconfortante, porque cada carimbo e cada assinatura era uma camada de proteção, um registro que existia fora do meu corpo e da minha casa e da minha palavra sozinha. A doutora Fernanda ficou com uma cópia. Mandou outra por mensagem para um colega na capital. E a terceira eu coloquei de volta no pano junto com o colar. Do lado de fora do cartório, o sol tinha aparecido depois das nuvens, daquele jeito glorioso de sol que aparece depois de chuva pesada. Mais brilhante, mais limpo, com aquela qualidade de luz que faz tudo parecer mais nítido, com bordas mais definidas, como quando você troca lente de óculos e de repente o mundo tem detalhe que você não sabia que estava perdendo. Olhei para a rua. A caminhonete prata estava estacionada a uns 50 metros, do lado de sombra. O vidro era escuro demais para ver quem estava dentro. Mas estava lá. Tinha acompanhado o dia inteiro. Tinha visto a delegacia. Tinha visto o cartório. Tinha visto que eu não estava mais sozinha. Não me aproximei, não precisava. Fiquei parada na calçada por um momento deliberado, olhando direto para o vidro escuro daquele carro. Deixei que quem estivesse lá dentro entendesse que eu tinha visto, que eu sabia, que eu não estava com medo o suficiente para me mover. Foi Marinette que pôs a mão no meu braço e disse baixinho: "Vamos." Fui. A Kombi de volta saiu às 4 da tarde. Dormitei no banco, o peso dos dias e das noites sem dormir me alcançando de uma vez. Aquele cansaço que a adrenalina segura por um tempo, mas que na primeira folga derruba de uma vez. Acordei com a Marinette sacudindo meu ombro gentilmente. A entrada da estrada de terra, já chegando. Desci. Despedi da Marinette com um abraço curto, daquele tipo firme de gente que não se abraça muito, mas quando abraça, é de verdade. "Obrigada", eu disse. "Não me agradeça", ela respondeu. "Foi você que cavou." Sorri. Ela sorriu de volta. Foram as duas sorrir mais genuínas daquele dia inteiro. Peguei o castanho no sítio dela, enfiei o pé na manta dobrada, tomei a estrada de terra de volta para o rancho. A tarde estava dourada, o sol já baixo, mas ainda quente. Aquela luz de fim de tarde no sertão que é diferente de qualquer outra luz que eu conheço. Horizontal, dourada, que pega nas folhas e nas pedras e na poeira pelo lado e faz tudo parecer mais velho e mais bonito ao mesmo tempo, como luz de memória. O castanho andava com aquele passo firme e ritmado, e eu ia no embalo dele pensando em tudo e em nada, olhando o capim verde novo que a chuva da véspera tinha acordado, os pássaros voltando para os galhos com o fim do dia, o céu abrindo em laranja e rosa no horizonte como promessa cumprida. Estava tão dentro dos meus pensamentos que quase não vi. Quase. O castanho parou de repente. Ficou rígido, as narinas abertas, as orelhas viradas para frente em direção ao mato do lado direito da estrada. Parei junto com ele. O mato estava quieto, parado demais. Aquela quietude que não é ausência de coisa viva, mas presença de coisa que se escondeu. "Quem tá aí?" Falei em voz alta, firme, sem tremer. Silêncio. Depois do mato, saiu uma figura. Homem de uns 50 anos, magro, alto, de chapéu de palha surrado e roupa de trabalho gasta. Rosto comprido, fechado, do tipo que não mostra o que pensa. Ficou parado na beira da estrada, me olhando de baixo para cima, ou de cima para baixo, a depender de como você conta. Era o Jairo. Eu sabia sem precisar que ninguém me dissesse. "Doralice Ferreira", ele disse, com aquela voz baixa e controlada que eu reconheci da madrugada do rancho. A mesma voz, a mesma calma, que é ameaça por outros meios. "É ela mesma", respondi. Ele olhou para o pano amarrado que eu carregava. Olhou para mim. "Você teve um dia movimentado?" "Tive. Delegacia. Cartório." Ele pausou. "Advogada de fora." "Isso mesmo. Você acha que isso vai mudar alguma coisa?" Segurei o pano no colo com firmeza.
Senti o papel autenticado dentro, o colar, o peso de tudo aquilo que não era mais só meu. Já mudou, eu disse. Já tem cópia na capital. Já tem nome em registro de delegacia. Já tem advogada com tudo documentado. Parei. Já não tem mais nada que você possa fazer que desfaça o que hoje foi feito. Ele ficou me olhando por um tempo longo. O castanho bufou, impaciente. A expressão do Jairo não mudou. Era rosto de homem que aprendeu a não mostrar o que sente. Ou de homem que foi treinado para isso, que é diferente. Mas havia alguma coisa nos olhos, por baixo do controle, que eu li. Não era raiva, era cálculo. Era a matemática fria de quem está pesando o custo de uma coisa contra o custo de outra. Por fim, ele deu um passo para trás, voltando para o mato. O patrão vai querer falar com você, ele disse. O patrão sabe onde eu moro, respondi. Ele sumiu no mato sem mais palavra. Fiquei parada na estrada por um momento depois que ele desapareceu, o coração disparado, mas os ombros eretos, as mãos firmes na corda do castanho. Então continuei. O rancho apareceu na curva com aquela luz dourada do fim de tarde, batendo nas paredes de barro rachado, fazendo as rachaduras parecerem linhas de ouro, fazendo aquela coisa meio destruída parecer, por um instante, quase bonita. Desci do castanho. Olhei para casa por um momento. Aquele rancho que tinha sido jogado para mim como descarte, que tinha sido escolhido porque era o mais esquecido, o mais sem valor, o mais longe de qualquer coisa que importasse, que tinha sido a aposta de que eu ia sumir dentro dele sem fazer barulho. Aquele rancho tinha sido o lugar onde uma mulher foi enterrada com segredo, e tinha sido o lugar onde eu tinha finalmente entendido quem eu era. Entrei. Acendi o candeeiro. Sentei no chão de terra batida com o pano no colo. Do lado de fora, o último sol do dia foi sumindo devagar, a luz dourada virando laranja, virando vermelha, virando o roxo quieto do anoitecer no sertão. Amanhã ia ser difícil, mas amanhã eu já sabia de coisas que ontem eu não sabia. E isso, aprendi naqueles dias todos, é a única diferença real entre quem sucumbe e quem atravessa. Edilson Cavalcante apareceu 3 dias depois. Não de madrugada, não pelo mato, não com voz baixa de ameaça camuflada de conselho. Apareceu de tarde, numa caminhonete prata que entrou pela estrada de chão, levantando poeira vermelha como quem não tem nada a esconder. Ou como quem quer parecer que não tem. Eu estava consertando a cerca do lado do rancho quando ouvi o motor. Não parei o que estava fazendo. Continuei martelando o arame no mourão, devagar, até a caminhonete parar a uns 10 metros de mim e o motor calar. Ouvi a porta abrir. Ouvi os passos na terra seca. Só então larguei o martelo e me virei. Era um homem de uns 60 anos, nem alto nem baixo, nem magro nem gordo, daquele tipo médio que não chama atenção num primeiro olhar, mas que num segundo olhar você percebe que tudo nele é calculado. Roupa boa, mas sem exagero, chapéu de palha limpo, mãos que nunca seguraram cabo de enxada, olhos frios, não de maldade, de controle, que é pior. Dona Doralice, ele disse, com aquele tom de quem está sendo educado porque escolheu ser, não porque é. Edilson Cavalcante, eu respondi. Ele parou a uns 3 metros. Olhou para o rancho, para o terreno, para o ponto onde o chão tinha sido cavado, e depois tampado e depois revistado pela equipe da delegacia que tinha aparecido 2 dias antes, com cordão amarelo e expressões sérias. Você fez muita coisa em pouco tempo, ele disse. Aprendi que tempo perdido não volta. Ele ficou me olhando, procurando na minha expressão alguma coisa. Medo, talvez, arrependimento, abertura para negociação. Não encontrou nada disso. Eu vim conversar, ele disse. Tô ouvindo. Ele deu um passo. Parou. Olhou para o chão por um momento, daquele jeito de homem que está escolhendo as palavras com cuidado, que sabe que cada palavra tem peso e consequência. O que aconteceu com a Luzinete? Ele começou, e já naquele começo havia uma versão sendo construída, uma arquitetura de justificativa que eu reconheci antes mesmo de ouvir o conteúdo.
Foi uma tragédia. Uma coisa que eu era jovem demais, que meu pai tomou decisão que eu não aprovei, que o tempo passou e que ninguém sai ganhando com isso vindo à tona agora. Fiquei quieta. Tem formas de resolver isso, ele continuou. Formas que não precisam de delegacia, não precisam de juiz, não precisam de barulho. Formas que são melhores para todo mundo, inclusive para você. Inclusive para mim, eu repeti devagar. Você veio para cá sem nada. Eu sei disso. Ele olhou para o rancho. Essa terra pode virar coisa boa nas mãos certas, com documento, com investimento, com estrutura. Você poderia sair daqui com a vida resolvida. O silêncio que veio depois daquilo durou bastante. Ouvi o vento no capim. Ouvi o castanho se mexendo no lado da palhoça. Ouvi um pássaro distante que eu não soube nomear. Pensei na Luzinete, no sorriso genuíno dela na foto, o único sorriso verdadeiro numa foto inteira de gente posando. Pensei na Maria das Dores escrevendo carta com mão tremida antes de morrer, apostando que um dia alguém abriria aquele lacre de cera vermelha. Pensei no seu Pacífico guardando aquele caderno por 38 anos, esperando a pessoa certa aparecer. Pensei que a pessoa certa tinha aparecido como viúva sem documento, jogada fora de casa com uma corda e um burro magro, e que isso devia dizer alguma coisa sobre como o mundo funciona. Edilson, eu disse, e pela primeira vez naquela conversa, a minha voz saiu diferente. Não mais neutra, não mais contida. Saiu com o peso de tudo que eu tinha vivido naquelas semanas, de tudo que eu tinha perdido antes delas, de tudo que eu tinha entendido sobre silêncio e cumplicidade e o preço que os dois cobram das pessoas que não têm voz. Luzinete Barros tinha 20 anos. Tentou fazer a coisa certa e foi enterrada nesse chão sem nome, sem cruz, sem ninguém que pudesse procurar por ela, sem desaparecer junto. Ele não respondeu. As ofertas, continuei, é a mesma oferta que o mundo faz para a mulher desde sempre. Fica quieta e a vida fica mais fácil. Parei. Eu fiquei quieta uma vez. Fiquei quieta quando me jogaram para fora da casa onde morei 12 anos. Fiquei quieta quando ninguém levantou a voz. Olhei direto nos olhos dele. Não fico mais. Edilson Cavalcante ficou me olhando por um tempo que me pareceu longo. Então, pela primeira vez desde que tinha chegado, aquela máscara de controle fez alguma coisa inesperada. Ele baixou os olhos. Não era derrota, ainda não. Era reconhecimento. O reconhecimento de quem percebe que a conta que ficou em aberto por décadas finalmente foi apresentada e que não tem como não pagar. Virou, voltou para a caminhonete. Antes de abrir a porta, parou de costas por um segundo. Ela gostava de flor de mandacaru, ele disse, com uma voz que era diferente de tudo que tinha saído da boca dele até então. Voz de menino velho, de memória que a gente carrega sem querer. Luzinete. Colhia quando o pai não via. Dizia que era a flor mais bonita porque nascia de espinho. Entrou na caminhonete, o motor pegou, a poeira vermelha subiu e ele foi. O processo demorou. A doutora. Fernanda tinha avisado e ela estava certa. Meses de idas e vindas, de depoimentos e perícias, e documentos e audiências em comarca de cidade pequena onde todo mundo conhecia o nome do acusado e metade devia favor para ele. Houve pressão. Houve ameaça velada. Houve madrugada em que eu acordei com barulho do lado de fora e fiquei sentada no escuro com o facão até o dia clarear. Mas a cópia do depoimento estava na capital. O nome estava no registro. A doutora. Fernanda não dormia fácil, mas não recuava. O seu Pacífico depois foi de bengala com aquela voz velha que ressoa fundo e contou tudo o que sabia com a precisão de homem que guardou memória com cuidado porque sabia que um dia ia precisar dela. A Marinette depois. As meninas, a Graça e a B, foram protegidas, ficaram fora disso, que era o que eu mais queria. Edilson Cavalcante teve o nome indiciado numa tarde de abril, 6 meses depois da minha enxada encontrar aquele chão oco.
Eu soube pelo telefonema da doutora Fernanda, que ligou com voz contida, de quem está segurando uma emoção grande dentro de uma moldura profissional. Não é condenação ainda, ela disse. Vai demorar mais. Pode recorrer. Vai recorrer. Mas o nome está no processo, a investigação é oficial e isso não some mais. Chega, eu disse. E era verdade, chegava. Numa manhã de junho, fui até o ponto onde tinha cavado. A delegacia tinha feito o que tinha que fazer com os ossos. Perícia, documentação, todo o protocolo frio e necessário que a lei exige. A doutora Fernanda tinha entrado com pedido formal de sepultamento digno quando o processo permitisse. Ainda estava em andamento, mas naquela manhã eu fui até o ponto assim mesmo, ajoelhei na terra vermelha, coloquei a mão espalmada no chão que estava quente do sol da manhã, aquele calor seco e honesto da terra do sertão. Eu cumpri, eu disse baixinho. O que a sua mãe pediu, eu cumpri. O vento passou no capim com aquele farfalhar de sempre. Fiquei ali por um tempo que não medi, pensando na Luzinete, na flor de mandacaru que ela colhia escondido do pai, no sorriso genuíno da foto, pensando que às vezes a gente é jogada num lugar que parece o fim de tudo e que é, na verdade, exatamente onde a gente precisava estar. Pensei no neto, no jeito que ele tinha de ficar quieto quando eu estava na dúvida, esperando eu chegar na resposta sozinha. Eu tinha chegado. Levantei. Sacudi a terra das mãos. O castanho estava me esperando na sombra da mangueira nova que tinha brotado sozinha no canto do terreno. Daquele jeito que as coisas brotam no sertão depois da chuva, sem pedir licença, sem avisar, apenas acontecendo porque a terra estava pronta e a semente estava lá havia mais tempo do que ninguém sabia. Me aproximei dele. Ele encostou o focinho no meu ombro. Tá bom. Eu disse para ele ou para mim, ou para o silêncio do sertão que às vezes é a única coisa que escuta sem julgar. O sol estava subindo, daquela cor branca e firme de manhã que promete calor, mas que naquele instante ainda era só luz, pura, direta, sem sombra. Olhei para o rancho, para as paredes de barro que eu mesma tinha remendado, para o telhado que já não tinha buraco, para a cerca que eu tinha consertado palmo a palmo. Aquele lugar tinha tentado ser meu túmulo, tinha virado minha casa. Às vezes é assim. Às vezes o lugar onde alguém apostou que você ia sumir é o mesmo lugar onde você finalmente aprende o tamanho que tem. Entrei para o rancho, acendi o fogo, coloquei o café. Do lado de fora, o sertão ia acordando como acorda todo dia. Devagar, com pressa nenhuma, com aquela certeza antiga de coisa que já sobreviveu a tudo e sabe que vai sobreviver ao que ainda está por vir. E eu junto com ele.